Olá, eu sou o Felipe Watanabe, repórter da Folha de São Paulo, e estamos aqui hoje para o último episódio do projeto Descobertas. Hoje a gente vai falar com o pesquisador César Diniz. Oi, César, tudo bem? Felipe, Com que você trabalha? Qual é a sua formação, graduação ali e qual o seu objeto central de estudo? eu sou um oceanógrafo de formação, especialista no estudo dos oceanos, portanto. Eu sempre fui um cara meio que viciado, apaixonado pela tecnologia, pelas imagens, pela fotografia, apesar de não ser o fotógrafo. E isso me levou na oceanografia para um pedacinho pequenininho dela, que chama sensoriamento remoto, que é o uso de imagens de satélite para responder perguntas sobre a superfície da Terra. E você fez a sua graduação aonde? Eu fiz graduação na Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará, e daí fiz um pós-doutorado pela mesma instituição e agora um pós-doutorado na Universidade de Harvard, aqui em Boston, Massachusetts. Mas qual foi o seu objeto de estudo ali na iniciação científica? No primeiro momento, e aí sempre seguindo os passos dos professores que estudavam a zona costeira e usavam de forma diferente satélites para achar um tipo de vegetação que é a vegetação de manguezal, na costa paraense e no começo da carreira no litoral do Vietnã. Essa é a beleza do sensoriamento remoto. Ele é remoto. Eu não preciso necessariamente estar no Vietnã para estudar as florestas do Vietnã. Eu saí do TCC trabalhando com detecção de manguezais em câmeras fotográficas, alusão ao sensoriamento remoto, de péssima resolução. Você tinha a noção de que ali existia manguezal, mas você não conseguia ver uma árvore, por exemplo. Então, no mestrado, eu fui para câmeras fotográficas mais potentes, satélites que voam em altitude mais baixa e, portanto, enxergam o detalhe da superfície terrestre com muito maior precisão. O mestrado me leva, em sensoriamento remoto, me leva até o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São Paulo, e, ao mesmo tempo em que eu vou para São Paulo, em Belém é criado o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da Amazônia. Quando saí do INPE de São Paulo, de São José, fui retornar para Belém e decidi me candidatar a uma vaga de emprego no INPE, Centro Regional da Amazônia. E aí fui contratado. Depois de 7 anos aprendendo esse ambiente de desmatamento, um volume de dados absurdo, trabalhando com a Amazônia inteira, para quem trabalhava só com um pedacinho costeiro, aprendi um bocado. 7 anos depois, informei que ia sair. E saí para um doutorado. E procuro os mesmos dois professores da graduação, na época do mestrado, graduação e mestrado, e um deles me apresenta um troço esquisito que chama mapbiomas, que é, bom, você tem que fazer tudo que você foi treinado para fazer, mas agora de maneira absolutamente automática, usando computação, programação e matemática. Aí o meu doutorado vira uma classe de mapeamento do mapbiomas e uma empresa de sensoriamento remoto na Amazônia. Então, quando o meu doutorado é feito para responder uma pergunta que está diretamente associado com um projeto de pesquisa gigantesco, como o Mapbiomas, as coisas se encaixaram meio que automaticamente. O doutorado vai ser necessariamente a resposta do projeto Mapbiomas, e por causa disso, assim que terminado o doutorado, é importante que eu tenha um ambiente que me permita facilmente encaixar no Mapbiomas. Eu vejo cada vez mais a criação e a consolidação desse centro de pesquisa privado como uma saída, a mim, mais interessante do que retornar à universidade como um professor da universidade. E digo isso por causa do volume de burocracia. A dificuldade é igual. Um pesquisador ele está sempre escrevendo projetos, procurando hipóteses, fazendo testes e medindo erros, sempre.
Mas eu não tenho, no meio do empreendedorismo privado, toda a burocracia que engessa movimentos universitários do ponto de vista da inovação. E aí, dentro do Map Biomas ali, qual era o seu campo específico de foco? A gente é responsável hoje e continua com a parceria firmada por toda a zona costeira brasileira, mas lembre-se da ideia de que a oceanografia é um pouquinho de geologia, é um pouquinho de geofísica, é um pouquinho de geografia, junto com a parte geológica do mapeamento de garimpo e mineração industrial. E como que o sensoriamento remoto detecta mineração, como você comentou que é o seu foco atual? Garimpo quase sempre é área desmatada que está próximo a uma região de rios, tem essa relação muito próxima entre garimpo e rios, e na Amazônia, que craveja, que extrai uma série de crateras de extração de sedimento, que dali, posteriormente, vão ser cheias de água, porque vai chover. Esse padrão, muitos buracos que eventualmente se tornam preenchidos por água e estão próximos de rios, é o cenário do meu filme. Quando eu acho o cenário, eu acho o garimpo. E não quando eu acho o solo, eu acho o garimpo. É o cenário que importa. E agora voltando de novo um pouco mais para a vida acadêmica, você comentou que você está agora no seu segundo pós-doc, é isso, né? Isso. Quais foram os objetivos ali do primeiro e qual é o objetivo desse agora que você está terminando? Aí já é uma mudança para outro foco, que é o foco dos garimpos que nós conversávamos. O meu primeiro, nós produzimos para o Mapbiomas a capacidade de detectar garimpo em imagens de satélite em séries temporais. Então, a gente começou a analisar garimpo desde garimpo e mineração industrial em separado, desde 1985 até os anos atuais. E o segundo é uma necessidade, de novo, absolutamente desconexa, que eu não tinha a menor ideia, que é o que me traz aqui até Harvard. Eu preciso modelar o que vai acontecer com a malária em determinadas circunstâncias, com muito desmatamento, pouco desmatamento, muito garimpo, pouco garimpo, muita gente transitando na região, pouca gente transitando na região, e aí você faz o que a gente chama de modelagem epidemiológica. Nesse caso, modelagem epidemiológica de malária. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Nunca trabalhei com isso na minha vida, mas saber onde estão os garimpos é um dos inputs do modelo epidemiológico. Se tem um garimpo, então a forçante, assim, o aumento dos casos de malária vem a seguir. Se eu descobrir com certa velocidade quais são os vetores de desmatamento que estão acontecendo, eu posso preparar determinadas regiões ou determinados polos do SUS que, que são responsáveis por aquela região com muito mais antecedência. Se eu puder fazer com que cientistas da Amazônia consigam caminhar por diversos lugares, independente de terem nascidos na Amazônia, e é longe do Sudeste, é mais difícil fazer ciência lá, mas independente disso, se eu conseguir fazer com que mais cientistas olhem para os nossos próprios problemas e encontrem soluções para os nossos próprios problemas, isso é fantástico. Porque a ciência é sobre isso. Se me dá um problema, eu paro um pouquinho, gasto um tempo, penso, encontro uma solução. E não tem nada mais prazeroso do que ver soluções amazônicas sendo criadas com consciência, com qualidade, com transparência, por gente da Amazônia, mas que consegue se relacionar com todo mundo. Acho que esse é o, a minha régua de sucesso. Se eu conseguir ver mais empresas surgindo, mais pessoas fazendo o que nós estamos fazendo em outras áreas e ajudando no desenvolvimento amazônico, eu estarei bastante satisfeito.
Então é isso, César, muito obrigado. A gente fica por aqui, então, e com isso a gente encerra o projeto Descobertas. Foi um prazer e até mais, gente. Muito obrigado.